Fala galera, neste vídeo vamos construir uma landing page para assinatura de newsletter, responsiva e totalmente funcional. Faremos um passo a passo de todo o processo da parte HTML, do funcionamento do formulário e da estilização através do CSS, pelo método Mobile First, onde iniciamos pelo layout para smartphone e efetuamos pequenas alterações para os demais dispositivos. Então, sem demora, bora pro vídeo! Landing pages são recursos importantes para criarmos uma lista de prováveis clientes. Aqui no canal tem um vídeo onde eu explico algumas técnicas para planejar landing pages que geram resultados. O card está logo acima e vale a pena conferir. Mas antes de irmos para a prática, já vou te pedir que deixe seu like neste vídeo, verifique a sua inscrição no canal e ative as notificações. Fazendo isto, além de ficar sabendo sempre que eu postar um novo vídeo, você ajuda o canal a se tornar cada vez mais relevante. Posso contar com você? Então, meu muito obrigado. Mas agora vamos para o nosso exercício. Nosso primeiro passo é efetuar o download dos arquivos do exercício. O link para baixar o conteúdo está na descrição do vídeo. Depois de baixar, descompacte em uma pasta do seu computador. Na pasta criada, contém o exercício semi-pronto com as imagens e a parte do CSS, um PDF com os códigos, além de outro arquivo compactado com o exercício pronto. Mas eu recomendo que você digite os códigos, pois isso ajuda no aprendizado. Abra seu editor de códigos na pasta Landing Page e vamos ao trabalho. Abra o arquivo landingpage.html e digite o código a seguir. Lembrando que este código está disponível no PDF anexo aos arquivos que foram baixados. Vamos entender o nosso código. No head da nossa página, criamos uma ligação com o Font Awesome para utilizar alguns ícones de redes sociais. Aqui no canal tem um vídeo que ensina como colocar esses ícones através do Font Awesome. O card está logo acima. Também efetuamos a ligação com o nosso arquivo CSS, que por enquanto está vazio. Em seguida, temos um header, que recebe a classe Header, contendo um H1 com o título da página e um block quote com uma frase que resume o conteúdo. Depois disso, criamos um main e dentro do main um section com a classe Description. Neste section, incluímos um H2 e 3 parágrafos. Ainda no main, incluímos um segundo section com a classe Subscribe
e dentro desse section um form que irá ser enviado para o FormSpree, um serviço de envio de formulários que possui uma versão gratuita. No card acima, você pode acessar um link onde eu mostro como utilizar o FormSpree. Assiste lá. Nosso form recebe a classe Form. A área com os asteriscos é onde vai o código do seu formulário. Por isso, é importante você fazer o cadastro no FormSpree. Dentro do form, temos um H2 com o título do formulário e 3 divs com a classe FormBox, sendo os 2 primeiros com o input para informar o nome e o segundo para informar o e-mail. No terceiro, incluímos um button do tipo Submit com a classe FormButton. Também incluímos 2 campos ocultos que fazem parte dos padrões do FormSpree, um para o assunto do formulário e outro para informar o idioma do mesmo. Fechamos o form, o section e o main. Depois do main, inserimos um section com a classe extra, que contém um H2, um figure e dentro do figure 12 imagens numeradas de 1 a 12 com os testemunhos dos clientes, um parágrafo referindo-se ao teor das imagens e fechamos este section. Criamos mais um section com a classe social e dentro do mesmo incluímos um H3 e um parágrafo com 4 links para as redes sociais. E nos links colocamos ícones obtidos do Font Awesome. Após o parágrafo, fechamos o section. No final, inserimos o footer, que contém um figure com o logo do site e um address com as informações adicionais. O resultado é este que está na sua tela. Note que o formulário já está funcionando, pois o FormSpree já está configurado. Agora, vamos estilizar a nossa página. Começamos importando o arquivo de reset, que zera todas as medidas para ajustar-se à maioria dos navegadores. Depois, no Google Fonts, escolhemos as fontes que iremos utilizar no projeto e importamos no nosso arquivo CSS. Definimos as cores padrão que iremos utilizar em nossa landing page através do uso de variáveis. Para facilitar, definimos o corpo com a fonte Roboto, fundo amarelo e cor da fonte cinza escuro. Do H1 até o H4, definimos a fonte como Railway e o peso como 900. Setamos os tamanhos dos títulos, sendo H1 com 2.8 rm, H2 com 2, H3 com 1.5 e o H4 com 1.25 rm. Já os parágrafos definimos com tamanho da fonte em 1.1 rm, altura da linha de 1.3 rm e as margens superior e inferior em 0.6 rm e a direita e esquerda com 0. O block quote deixamos com fonte tamanho 1.2 rm e o peso de 500. Os links tiramos o sublinhado e aumentamos o peso para dar um destaque. Aplicamos uma margem no formulário e mudamos a largura dos inputs para 100%. Criamos uma área comum apenas para agrupar elementos que possuem configurações iguais. Agora, configuramos o Header. Na classe Header, deixamos o fundo púrpura e a margem inferior com 2 rm. O H1 mudamos a cor para branco. Aplicamos uma margem de 1 rm e a margem inferior de 3 rm. E no block quote alinhamos à direita, deixamos o texto itálico e a margem de 1 rm e a inferior com 3 e o texto na cor amarela. Em seguida, vamos para o main. Definimos o display com grid, um espaço entre as linhas de 1 rm e a margem inferior de 2 rm. As classes Description e Subscribe
com raio de borda de 1 rm, margem de 1 rm e espaçamento interno de 1 rm. O fundo do description em branco e do subscribe em preto, para dar mais destaque. Agora vamos para o formulário. Definimos a cor da fonte como branco, aplicamos uma margem inferior no H2, as divs Formbox com margem inferior de 1 rm, os labels com tamanho de 0.8 rm e a cor da fonte amarela. Os campos de texto com fonte tamanho 1.5 rm, cor cinza escuro, raio da borda de meio rm e margem 0.6 na vertical e 0 na horizontal. Quando o input recebe o foco, o fundo fica cinza. O botão de envio com altura de 4 rm, fonte com 1,5 rm e raio das bordas de meio rm. A largura é de 100%, margem de 1 rm na vertical e automática na horizontal. Cor de fundo como My Purple e cor da fonte como amarelo, sem borda e com um tempo de transição de 1 segundo. E quando o cursor estiver sobre o botão, inverte as cores do fundo e da fonte e aumenta o peso da fonte para destacar melhor. Na sequência, configuramos o elemento extra com os seguintes parâmetros. No H2, uma margem de 1 rm. O elemento Figure com largura de 90%, margem automática, Display Grid com espaçamento de linhas e colunas de meio rm, as imagens com 100% de largura no espaço disponível e o parágrafo final com margem de 1 rm e alinhamento centralizado. No elemento social, deixamos a margem inferior com 3 rm, o H3 com margem vertical de 1.5 e a margem horizontal de 1, o parágrafo com margem de 1, display como flex, alinhamento vertical no centro e a justificação do tipo Space Around, que distribui o conteúdo ao longo do container. Os links, ícones, com tamanho de 2.5 rm, cor Dark Gray e transição de 1 segundo. E no hover a cor muda para roxo. E agora finalizamos no footer. Deixamos o fundo com nosso cinza escuro e os textos em branco. O figure do logo deixamos com 50% da largura e margem vertical de 2 rm e horizontal automática para centralizar. A imagem deixamos com 100% do espaço disponível no figure. O address com display grid, align item center, justify content como center, margem de 1 rm, alinhamento dos textos centralizado e margem inferior de 2 rm. Os links em amarelo com transição de 1 segundo e no hover muda para branco com pequeno desfoque. O resultado é este que está aí, mas se mudarmos para um tablet, a visualização fica menos atrativa. Então agora vamos mexer na responsividade através das Media Queries. Iniciamos com dispositivos a partir de 640 pixels de largura. E para isso usamos a pseudo-classe Media Screen, que significa tela, com largura mínima de 640 pixels. Dentro deste elemento definimos o H1 com 3.5 rm, o H2 com 2.5, o H3 com 2 e o H4 com 1.5. Os elementos do main e do extra com 2 colunas para uma melhor distribuição e o logo no footer com 40% da largura para não ficar muito grande. O resultado é este que está na tela e que já dá uma aparência melhor para o conteúdo. Para dispositivos com largura acima de 960 pixels, definimos o Media Screen da mesma forma e alteramos.
o H1 para 5, o H2 para 3.5, o H3 para 3 e o H4 para 2. Nas imagens, mudamos para 3 colunas e diminuímos o logo do rodapé para 30%. Como resultado, temos o que você está vendo na tela, com uma distribuição melhor dos elementos. Para dispositivos com largura acima de 1200 pixels, definimos um novo Media Screen baseado nessa largura. Aumentamos o H1 para 9, o H2 para 3 e o H4 para 2. E inserimos o block quote do Reader com tamanho de 4 REM. Diminuímos a largura do main e deixamos a margem automática, e os links sociais aumentamos para 5 REM e diminuímos o tamanho da logo para 20%. O resultado é este que você está vendo, e como já vimos no início, está tudo funcionando a partir do FormSpree. Você pode hospedar sua landing page utilizando uma hospedagem gratuita. Aqui no canal eu tenho um vídeo que fala sobre o assunto. O card está em cima na tela. Vale a pena assistir. Então, gostou desse vídeo? Quer mais conteúdos como esse abordando um ciclo completo? Deixe sua opinião aí nos comentários. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar este conteúdo. Lembrando que todos os links citados estão na descrição do vídeo. Obrigado por nos acompanhar neste conteúdo. Aproveite para assistir outros vídeos do canal, pois tem bastante coisa bacana para você. Um grande abraço e que Deus abençoe você, a sua família e os seus projetos. Até o próximo vídeo. Tchau!